Olá, nos vídeos anteriores a essa playlist, nós tratamos do assunto contratação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos sem licitação. Vimos como a Lei 8666 trata o assunto, como o Tribunal de Contas da União vinha decidindo, como está no nosso livro Contratação Direta sem Licitação e o que decidiu agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal. Neste vídeo, nós vamos orientá-los sobre como deve agir frente às normas que já existem da Administração Pública Federal e o avanço da mudança da lei em relação ao monopólio. Mas antes, nós vamos contar essa historinha para você. Em 2004, o governo federal editou norma própria tratando da comunicação entre os ministérios, e isso se revela num tema chamado correspondência integrada. A correspondência integrada, você faz pacotes de correspondência, por exemplo, na esplanada dos ministérios, e um ministério entrega para outro. Esse serviço deveria ser prestado pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos, ou a administração deveria licitar a logística por motoboy para fazer esse serviço. O governo federal entendeu em 2004 que isso deveria ser feito pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que entrega a correspondência no dia seguinte. Em 2011, houve uma lei específica tratando disso e ampliou o objeto dos serviços dos Correios para lá inserir a mesma palavra que está nesse documento de 2004, que você encontra na descrição desse vídeo. Em 2004, surgiu a palavra logística na administração pública por essa norma. E em 2011, a lei foi alterada para inserir entre os serviços dos Correios a atividade de logística. Na verdade, o Correio já fazia logística há muito tempo, porque ele distribuía o livro didático em caráter nacional. E era, na verdade, uma expressão de logística. Ali não mais era uma correspondência, uma mensagem do remetente ao destinatário em regime de monopólio. Era muito mais que isso, era transporte de encomendas, de âmbito nacional, em todo o território nacional. Pois muito bem, o que você deve fazer a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal? Nós recomendamos, e está lá definido, no acordo do Supremo Tribunal Federal, que a dispensa de licitação para os serviços dos Correios deve ser integrada na forma logística, inclusive com a comparação de preços. Portanto, se o Correio passar a cobrar muito mais caro no serviço de logística, o Correio perde a contratação, porque o requisito da lei é que os preços estejam a nível de mercado. O que nós recomendamos a você? Passe a contratar, então, a atividade de transporte de correspondência e de logística com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, visto que o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento dessa questão. Note que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos tem tabela própria para transporte de correspondências. Eventualmente, você vai estar seguindo essa tabela e alguém pode impugnar preço. Pode surgir uma empresa e dizer, olha, eu faço mais barato. Nesse momento, você não vai rescindir o contrato. Você pode abrir uma pesquisa de mercado e verificar então qual é o preço que o mercado está cobrando. Nós recomendamos que basta seguir a tabela dos Correios como justificativa de preços. Se alguém entender de modo diferente, deverá impugnar o ato perante a administração pública. Note também que muitas vezes as demandas para os Correios podem não estar de acordo com as regras de serviço que você precisa. Por exemplo, eu quero que entregue no mesmo dia a correspondência. Se o Correio não der conta, você vai fazer o serviço, vai licitar esse serviço. Dispensável é a licitação que a administração entender que devem fazê-lo. Não é obrigatório dispensar a licitação. É um direito da administração pública dispensar. Você é obrigado a contratar os Correios sem licitação para o transporte de correspondência. Para o serviço de logística, ele se enquadra na possibilidade de contratar, desde que os preços estejam compatíveis com os de mercado. Simplificando a equação, a prova dos serviços estarem compatíveis com os preços de mercado é feita pela juntada da tabela, porque o Correio é obrigado a fazer uma pesquisa prévia para fundamentar a sua tabela. Se houver impugnação, então você pode fazer um chamamento público para uma pesquisa de preços e, em seguida, promover uma licitação.
Essa é a nossa orientação a você e continuamos atendendo as questões que são enviadas ao Instituto Protege e respondendo aqui em vídeo, como fizemos nessa playlist para você. E melhorando a administração pública. Auxilie o nosso trabalho difundindo nas redes sociais. Já somos mais de 8.000 servindo dessa orientação em caráter permanente todos os dias.